Bom, antes de prosseguir, pessoal, tem uma observação aí nas notas que fala o seguinte, que outra forma de caracterizar o espaço gerado, ele pode ser, o subespaço gerado, né, por V1 até Vn, ele pode ser visto como sendo o menor subespaço de V que contém os vetores V1 até Vn, tá? Pode ser visto dessa forma também, tá? Então, se eu tenho qualquer outro subespaço que contém aqueles vetores V1 até Vn, então ele tem que conter o espaço gerado por V1 até Vn, tá? Essa é uma característica. Bom, daí então a gente tem a seguinte definição, né, de vetores, né, linearmente independentes ou linearmente dependentes, tá? Então, suponha que eu tenho um espaço vetorial e V1 até Vn são vetores desse espaço, tá? Então a gente diz que o conjunto V1Vn é linearmente independente, né, que a gente vai chamar de Li, ou a gente diz que o conjunto é linearmente independente, ou que os vetores são linearmente independentes. Também tanto faz, eu posso falar tanto como conjunto ou como vetores, tá? Então eles são linearmente independentes se essa equação aqui, ó, α1 V1 mais α2 V2 mais αn Vn igual a zero, essa equação só é satisfeita para α1 até αn iguais a zero. Não tem outro jeito dessa equação ser satisfeita a não ser quando todos os escalares aqui αi são nulos, tá? Então, se essa equação aqui, a única forma de resolver ela é com αi, todos os alfas aqui nulos, então a gente fala que o V1 até Vn são vetores linearmente independentes, são Li, tá bom? Se existe um desses alfas aqui, pelo menos um desses alfas, diferente de zero, que satisfaz essa equação, então a gente fala que esses vetores são linearmente dependentes. Ou então que o conjunto V1Vn é um conjunto linearmente dependente, LD, tá bom? Então LD é quando essa equação aqui é satisfeita para algum alfa diferente de zero, e quando não existe alfa diferente de zero que satisfaça essa equação, ou seja, só os alfas iguais a zero que satisfazem essa equação, a gente fala que os vetores V1 até Vn são linearmente independentes, tá bom? Então, para verificar se é Li e LD, basta trabalhar com essa equação. Olha para essa equação, se essa equação só é satisfeita para os alfas iguais a zero, é Li. Se existe um alfa diferente de zero que satisfaz a equação, então é LD, tá? Essa aqui é a ideia. Bom, vamos ver alguns exemplos, tá? Os exemplos não tem aí nas notas de aula, mas vocês podem acrescentar. Bom, vamos ver uns exemplos mais simples, só para entender a ideia. Por exemplo, se eu estou no R2. Se eu estou no R2, eu quero verificar, por exemplo, que os vetores, que o conjunto 1, 0, 0, 1 é Li. Então vamos ver. Bom, então para verificar eu teria que pegar dois números, né? Então vamos pegar aí α1, α2. Então eu tenho que olhar para essa equação, não tem? Então α1 vezes o primeiro vetor, 1, 0, mais α2 vezes o segundo vetor, 0, 1. Isso aqui igual a zero. Quero verificar quando que isso é igual a zero, né? No caso aqui é o zero, que é o vetor nulo, viu, pessoal? Esse zero aqui é o vetor nulo do espaço. O vetor nulo do R2 é o 0, 0. Tá? Muito bem. Bom, mas resolvendo aqui desse lado, como que eu faço um número α1 vezes um vetor? Eu tenho que multiplicar coordenada a coordenada. Então isso vai ficar α1, 0. Mais, aqui, 0, α2. Quando eu junto os dois, como que eu faço soma de vetores no R2? Coordenada a coordenada. Então vai ficar α1 mais 0, α1, e 0 mais α2, então α2. Então eu quero que esse carinha aqui, α1, α2, seja igual a 0, 0. Como que eu igualo? Quando que dois vetores são iguais? Quando cada uma das suas coordenadas forem iguais. Então daqui a gente tira que α1 tem que ser 0 e α2 tem que ser 0. Bom, se α1 tem que ser 0 e α2 tem que ser 0, então quer dizer que esse conjunto é Li, tá bom? Então, para verificar se é Li, é só olhar para essa equação e ver quais são as opções de α1 e α2 que satisfazem essa equação, tá bom? Se for só a opção nula, então é Li.
Vamos ver então um exemplo agora de um subconjunto no R2 que é LD. Tá? Eu vou apagar aqui. Se eu pego, sei lá, pego por exemplo o vetor 1, 1, o vetor 1, 2 e o vetor 1, 3. É LD? Para verificar isso eu preciso pegar a equação. Né? Então tenho 3 vetores, vou precisar de 3 escalares. Então α1 vezes o primeiro vetor, mais α2 vezes o segundo vetor, mais α3 vezes o terceiro vetor. Ok? Quero verificar se isso aqui é zero, que no caso o vetor nulo, né, do espaço. Muito bem. Bom, pessoal, fazendo a mesma ideia lá de multiplicando coordenada a coordenada, depois juntando, a gente vai chegar aqui, esse vetor aqui, ele é α1 mais α2 mais α3. E vamos chegar também que a segunda coordenada é α1 mais 2 vezes α2 mais 3 vezes α3. Então eu quero verificar quando que isso é 0, 0. Então eu chego num sistema. Eu quero que α1 mais α2 mais α3 seja igual a 0 e α1 mais 2α2 mais 3α3 igual a 0. Ok? Agora vejam só. Eu estou com duas equações e 3 incógnitas. Então esse sistema aqui, ele é possível indeterminado. Tá? Eu posso escrever por exemplo, eu posso escrever α1 em função de α2 e α3. Substituir aqui, eu vou obter α2 em função de α3. Então eu consigo escrever α1 e α2 em função do α3. Então sempre eu consigo escrever duas variáveis em função de uma terceira. Tá? Então vai depender ali do valor daquela. Então, por exemplo, se eu pego α1, α2 e α3. Vamos chutar aqui uns valores aqui que pode satisfazer. Então eu poderia pegar aqui, por exemplo, o α1 igual a 1, α3 igual a 1 e α2 igual a menos 2. Vamos ver se isso satisfaz? Vamos lá, α1 mais α2 mais α3. Então 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Beleza. Agora aqui, eu vou ter 1, 2 vezes α2, menos 4, 3 vezes α1, α3, né? Então dá 3. 3 mais 1, 4, menos 4, 0. Tá? Então esse aqui, por exemplo, satisfaz. Tá? Então, isso aqui igual a 0. Existe por α1 igual a 1, α2 igual a menos 2, α3 igual a 1, que satisfaz a equação. Tá? Então, se existe os alfas, né? Não necessariamente todo mundo precisa ser diferente de 0, viu, pessoal? Poderia ter um deles igual a 0, não tem problema, tá? Então, se eu anulo, né, se existe algum alfa aí diferente de 0 que satisfaz a equação, né? Nesse caso existe os 3, então ela é LD. Então, de fato, é LD, porque existe esses elementos aqui que eu posso escrever, então, essa equação aqui igual a 0, tá bom?